debate aqui na Rádio 88. O tema: o Ministério Pastoral Feminino é bíblico? A ordenação de mulheres ao Ministério Pastoral continua sendo um dos temas mais polêmicos dentro do movimento evangélico. Nos últimos anos, várias igrejas passaram a consagrar mulheres como pastoras, enquanto outras se mantêm firmes na rejeição dessa prática. Para alguns, a Bíblia não impede mulheres de pastorear. Para esses defensores, a proibição paulina de que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o homem, 1 Timóteo 2,12, deve ser entendida no contexto cultural da época e não como uma regra universal. Por outro lado, há aqueles que se opõem completamente à ideia de mulheres pastoras. Para eles, a ordem divina estabelece uma liderança masculina na igreja, seguindo o modelo dos apóstolos e de Cristo, que escolheu apenas homens para o colégio apostólico. Existe ainda uma terceira posição que busca um equilíbrio entre os dois extremos. Para alguns, a mulher pode receber o título de pastora, mas apenas se estiver debaixo da liderança de seu marido, que deve ser o pastor principal. Dessa forma, a mulher pode exercer funções pastorais, mas sempre em submissão à liderança masculina, sem assumir plena autoridade sobre a congregação. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: o Ministério Pastoral Feminino é bíblico? A ordenação pastoral feminina é um avanço ou um desvio da ordem bíblica? Vamos dar início ao nosso debate pedindo à pastora Adriele para que ore por nós. Por favor, pastora. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos nessa tarde louvar o Teu nome, te agradecer, Senhor, por estarmos neste ambiente, Pai, aonde a Sua palavra, Pai, é levada a milhares de pessoas. Queremos te pedir que nesse momento, Pai, o Seu Espírito possa iluminar a nossa mente acerca desse tema, acerca desse texto, que mulheres sejam edificadas e que nós venhamos, Pai, em tudo glorificar o Teu nome, o nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Fazendo parte da nossa mesa de debates, a missionária Johnny, da Igreja Presbiteriana Missionária. Graça e paz, missionária, tudo bem? Bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem, graças a Deus. Prazer em tê-la aqui, viu? Já orou por nós, pastora Adriele Oliveira, da AD Casa com Palavra. Graça e paz, querida. Bom dia, graça e paz, pastor Dário, Letícia, missionária Dione. Um prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês. Amanhã será comemorado o Dia Internacional da Mulher. Eu já quero parabenizar vocês, viu? Obrigada. E nós estamos aqui nessa mesa de debates. Eu sou o bendito fruto entre as mulheres. Letícia Dantas está aqui também, né? Bom, mas eu quero começar o nosso debate de hoje fazendo a primeira pergunta sobre o Ministério Pastoral Feminino. Eu vou começar com a pastora Adriele. O Ministério Pastoral Feminino é bíblico? A ordenação pastoral feminina é um avanço ou um desvio da ordem bíblica? Mais uma perguntinha. Quais são as bases bíblicas que vocês usam para sustentar as suas opiniões? Aí, eu sei que a pastora Adriele deve ter também, a missionária Johnny também. Mas vamos lá, Ministério Pastoral Feminino é bíblico, pastora Adriele? Pastor, não tem um texto, né, na Bíblia, nas Escrituras, que fale que a mulher pode ser pastora, também que ela não pode. Eu acho interessante, responsável a gente compreender todo o contexto. Então, hoje, eu vim defender o meu ponto de vista bíblico e o ponto de vista também da denominação onde eu pertenço, onde eu sou pastoreada pelo meu esposo. E o que a gente defende? Que a mulher ela pode sim exercer o pastorado, mas que a liderança da igreja ela está na mão de um homem. Não necessariamente, e a gente vai falar sobre isso durante o debate, o marido, mas na liderança está na mão de um homem, e a mulher também pode exercer o pastorado, estando sujeita, estando submissa, estando debaixo dessa liderança. Tá certo. Então, a sua posição é essa, pode, desde que tenha um homem na liderança. Sim. Muito bem. Efésios 4:11 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro
e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos para cumprir todas as coisas. E diz assim, ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E eu compreendo aqui que esse uns é um artigo indefinido, tanto homem quanto mulher. Muito bem, muito bem. Missionária Johnny, a sua posição a respeito do tema, o ministério pastoral feminino é bíblico? Pela Bíblia, não, eu não encontro, como a pastora Adriele falou e afirmou, não tem nenhum respaldo bíblico mediante esse assunto. E assim, eu entendo sim que Cristo veio e salvou a todos, independente é homem, mulher, criança, jovem, idoso, a salvação é para toda a humanidade. Sim, sim. Mas olhando para a Bíblia, do Antigo ao Novo, a gente vai ver a chamada e aliança com o Senhor sempre com homens. Sempre, desde o Antigo até o Novo. E a gente vê famílias, a igreja é formada por quem? Famílias. Se não estão todas as famílias, todos os membros de uma família numa igreja, está alguém representando uma família. E dentro da casa, a gente sabe muito bem que o sacerdote da sua casa é um homem. E como Deus iria quebrar dentro da sua igreja um princípio que ele instaurou lá em Gênesis, criando Adão primeiro, depois Eva, como a sua ajudadora e auxiliadora. A pastora Adriele colocou muito bem que o ponto de vista dela, que ela concorda assim com pastora, mas não na liderança de uma igreja. Porque nós sabemos quão grande é essa responsabilidade de estar na frente de um rebanho, ensinando, instruindo, e não que as mulheres não sejam capazes, mas que Deus colocou cada um no seu devido papel, homem e mulher, e cada um é capacitado por Deus para desempenhar esse papel. Então, o meu ponto de vista é que não tem respaldo bíblico a mulher ser ordenada pastora. Tá, então a senhora vê que não é a favor, a senhora não é a favor da ordenação pastoral. Eu acho que a mulher pode desempenhar papéis muito importantes e fazem isso na igreja de forma maravilhosa, presente, mas ordenança pastoral mediante a palavra de Deus, no meu ponto de vista, não tem nenhum respaldo. Uma curiosidade minha, a senhora como missionária, quais são as suas tarefas na igreja? Eu sou líder do grupo das irmãs, né? Eu sou da igreja cristã presbiteriana missionária, na Vila Muri ali. Temos os pastores lá, pastor Sebastião, pastor Wellington, que é meu irmão, pastor Agmar e pastor... Me deu um branco, meu Jesus. Sérgio. Sim. É o nervosismo. A minha pergunta, ela tem o ponto de que se a irmã missionária for enviada para um país, para um povoado desse país, e lá não tiver um homem para liderar uma igreja, o que a senhora faria? O que eu faria se não tivesse? Então, porque a senhora não pode pastorear. Sim. A senhora é contra pastorear pessoas, né? O que a senhora faria? Então, pastor Dário, como eu sou casada, eu entendo assim, se Deus vai me chamar e vai me colocar, com certeza meu esposo vai estar do lado. E eu tenho certeza que o Deus que capacita, ele vai arrumar uma forma de meu esposo estar me acompanhando e desempenhando o que ele precisa fazer naquele local. Entendo. Eu creio de um Deus que anda na frente. A gente não é pego de surpresa, ele já preparou tudo. Então, se Deus um dia resolver fazer isso comigo, eu sei que ele tem resposta lá na frente para isso. Tudo bem, muito bem. Já está conosco a pastora Sandra Fidelis, da Igreja Metodista Central de Barra Mansa. Graça e paz, pastora Sandra. Graça e paz, pastor Dário e todos os ouvintes, as missionária, pastora que está aqui conosco também. Pai Senhor. Todos que estão aqui, Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Bom, já sabemos aqui o que pensa a pastora Adriele, da Assembleia de Deus Casa com Palavra, sobre a ordenação pastoral feminina. Já sabemos também da missionária Johnny, a posição da Igreja Cristã Presbiteriana Missionária, não é? E gostaríamos de saber da pastora Sandra Fidelis, o Ministério Pastoral Feminino é bíblico, pastora? Então, pastor Dário,
ministério é serviço. E o comissionamento de Deus a pessoas não está restrito a ser homem ou mulher. Quando Deus chama para servir, ele chama a todos. E não tem ministérios restritivos. Se a mulher pode missionar, se ela pode profetizar, se ela pode dançar, se ela pode ensinar, ela também pode pastorear. Porque o entendimento que nós temos da Bíblia tem que ser da Bíblia toda. Se ela não pode ensinar, ela também não pode pastorear. Se ela não pode missionar, ela não pode pastorear. Então, o entendimento ele é mais amplo. E o ministério é serviço. E nós precisamos entender que não há uma restrição. Até porque, quando a gente lê em Romanos, no capítulo 1, e muitos textos bíblicos, a palavra é a seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele não restringe ministério por ser homem ou ser mulher. É como se a gente restringisse o clinicar ou o advogar, uma ordem da OAB ou o CRM, só pode homens ou só pode mulher. Então, a Bíblia ela é muito coerente e ela trabalha desta forma. Então, o entendimento que temos é este. Bom, tudo bem. Eu gostaria de saber se vocês querem interferir, né, ou falar alguma coisa sobre a palavra da pastora Sandra. Então, missionária Johnny, fica à vontade, viu? Sim. Então, a pastora falou sobre serviço, mas quando a gente fala de pastorear uma igreja, é muito mais do que somente serviço e obra. Estamos tratando de pessoas, de alma, de ser humano. E, mediante a Bíblia, como eu falei no início, a gente não vê o Senhor chamando e colocando na mão de mulheres lideranças. A gente vê o Senhor chamando e levantando homens, patriarcas. Vai Abraão, Moisés, Noé. Deus chama Noé e faz uma aliança com Noé de salvação da sua casa e da sua família. Assim, então eu olhando e ela falando de salvação, que Deus não faz acepção, isso a Bíblia está falando em relação à salvação. De Deus não fazer, e Deus não faz acepção de pessoas. E ali é um texto relativo à salvação. Agora, eu não posso pegar a Bíblia e interpretá-la da minha maneira de pensar, achando assim, se Deus, como eu falei no início, pega a família e põe um homem como cabeça da sua casa, da sua família ali, o homem, e a mulher sendo sujeita a isso, como que chega na igreja formada por famílias, o Senhor vai quebrar esse princípio e vai levantar uma mulher para liderar uma igreja? Seria, assim, incoerente com a palavra do Senhor. O texto que, às vezes, eu estava vindo no caminho no carro e estava escutando Miqueias. Professor Miqueias. Muito interessante que ele falou, e é um texto que, às vezes, causa uma certa confusão e até mesmo constrangimento. Eu sou missionária. Eu, quando tenho oportunidade, que não estão os pastores, na escola dominical, eu sou ali colocada para estar dando aula. Sim. Então, tem o grupo das mulheres, eu estou ali, a gente tem estudo da Bíblia, a gente ora, a gente está juntas. Mas esse texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 10, que fala assim, mas como... eu vou ler a partir do versículo 9. 1 Timóteo 2, 9 fala assim, que do mesmo modo as mulheres se ateviem de traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança. Aí começa ele a falar. No 10 ele fala assim, apóstolo Paulo, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, o versículo 11, que é muito que ele mencionou. Sim, sim. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. E não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Aí entra aquele atrito e conflito, porque fala assim, não, mas Paulo está falando que a mulher não pode ensinar, que a mulher não pode exercer de autoridade. A gente precisa entender bem a palavra. Paulo estava escrevendo para Timóteo, colocando a Timóteo em posicionamento que acontecia na igreja, principalmente na igreja de Éfeso naquela época, que se convertiam mulheres
mulheres de posse, mulheres ricas, e que essas mulheres, tanto que no versículo que eu comecei até a ler antes dos trajes, aquelas mulheres estavam indo de trajes, e muitas davam ofertas altas, né, no templo, e muitas vezes conquistavam posicionamentos. Eram novas convertidas, não tinham conhecimento da palavra, e elas já estavam lá ensinando dentro da palavra, dentro da igreja, às vezes até falsas doutrinas. Então o apóstolo Paulo falou assim: eu não permito, porém, que a mulher ensine, nem os de autoridade, mas que esteja em silêncio. E que aprenda em silêncio. Que Paulo está falando, assim, eu não estou falando que as mulheres não possam aprender. Só que elas aprendam em silêncio. Elas primeiro aprendam para depois instruir. Ensinar, né? E isso que estava acontecendo neste momento. Então tem gente que lê o texto e fala assim, tá vendo? A mulher não pode ensinar. Não, a mulher não pode dar aula. Porque a primeira vez, assim, porque diferentemente eu tenho certeza das pastoras que estão aqui, eu não tenho curso de teologia. Eu amo a palavra de Deus. Eu debruço em cima da Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Só que a primeira vez que eu entrei e comecei a ler, eu falei assim, meu Deus, então eu não posso, a gente não pode ensinar, a gente não pode ser uma professora de escola dominical, a gente não pode, não é isso que a Bíblia diz. Tem que entender, é questão, né, de cultura. Ô, pastora Adriele. Pastor, eu acredito que a gente precisa achar um meio termo, porque é um assunto inesgotável, aonde virão textos em cima de textos, pontos de vista em cima de pontos de vista, e também é um assunto periférico à fé cristã. Então, assim, a gente pode discordar, porque no céu não vai ter missionária, não vai ter pastora. Graças a Deus. Vamos entrar todas. Graças a Deus. Adriele, Dione, Sandra. Porém, a gente precisa pensar e entender o que está acontecendo no nosso contexto hoje. As mulheres, elas têm voz, as mulheres, elas têm direitos, mas Deus estabeleceu princípios também. Então, acredito, assim, que o chamado ele não vai quebrar o princípio e a vontade de Deus para nós. A mulher, ela pode ser pastora, já defendi aqui do início, ela pode ser pastora. Assim como não existe a nomenclatura pastora, não existe a nomenclatura missionária, existe o entendimento de o que um missionário faz. Então, pelo entendimento do que o pastor faz, a mulher pode fazer. Tem muitas mulheres que têm até mais domínio e conhecimento do que muitos homens. Sim. Só que é o que eu falei, meu chamado ele não vai interferir ou ferir, melhor dizendo, o princípio bíblico para mim, que eu preciso estar debaixo de uma liderança, no caso do meu marido. E aí a gente vai desenrolar, vai chegar lá, mas quem não tem marido? Aí chegando lá a gente fala mais um pouquinho. Agora, e se a mulher... pode falar, pastora Sandra, vez, pode falar. Porque a irmã estava falando aqui, a missionária, o texto que ela usou de 1 Timóteo está referindo-se à família. Tanto que vai falar de Adão e Eva, está falando de casal. A liderança do homem como cabeça do lar, ela é clara na Bíblia. E assim, isso não torna a mulher nem menor nem maior. Uma coisa é a gente falar de família. Outra coisa é a gente falar de instituição e de igreja. Uma coisa é eu carregar algo e colocar no macro. Agora, falar que na Bíblia não tem liderança e autoridade de mulher também é um desconhecimento muito grande. Quando eu olho em Juízes, no capítulo 4, o versículo 4, diz que Débora era profetisa, esposa de Lapidote, e ela não era profetisa por ser esposa. Mas ela também não era só profetisa. A Bíblia diz que ela julgava Israel naquele tempo. Ela era uma juíza, uma autoridade reconhecida em toda a Bíblia. Se eu olhar o Salmo 68, eu vou ver um texto excelente de Davi, um rei que teve assim, foi chamado segundo o coração de Deus. O versículo 11 e o 12 diz assim: o Senhor deu a palavra e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, eles fogem e a dona da casa reparte os despojos. Fala de conquista. A mulher, ela tem sim, por Deus, essa missão. Ela pode sim pastorear. E para isso, não significa que ela é maior ou menor do que o homem. Isso não é uma questão de feminismo, isso não é uma questão de autoritarismo e nem de colocar o homem no chinelo da mulher. Então, é uma questão de função. Sim, dentro dessa sua palavra. Dentro dessa sua palavra, do pensamento das pastoras aqui presente, e se a mulher tiver chamado pastoral e o marido não, ela pode pastorear o seu marido?
E se pode, isso não seria ferir um princípio bíblico de que o marido é o cabeça da mulher, como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 23? A senhora pastoreia o seu marido? Não consigo ver dessa forma, pastor. Como assim? Eu sou casada há 25 anos, meu esposo é professor e ele é minha ovelha. Sou pastora há 20 anos e seria errado se a igreja que eu pastorei, que é metodista, não reconhecesse o chamado pastoral feminino. Até porque eu lidero mais de 30 pastores com a anuência do bispo que eu tenho, que se chama Paulo Rangel, e pelos frutos que nós conhecemos. Entendi. Eu não consigo ver essa restrição de homem e mulher dessa forma que é colocado. Embora... Tenho o meu esposo como cabeça do meu lar, somos bem casados, temos filha e ele é um ajudador, está ao meu lado no ministério, mas ele não é pastor. Entendo. Missionária Johnny, o que você pensa a respeito disso? Então, eu estou aqui debaixo da palavra, né? Eu entendo o ponto de vista de cada um aqui, estou para respeitar. Tenho amigas, pastoras maravilhosas, mulheres cheias da unção, do poder. Só que eu, olhando pela Bíblia, é assim, é coerência, né? Eu não vejo Deus... Ela mencionou de Débora, a pastora ali mencionou de Débora. Mas a gente vai ler lá em Débora, no Juízes capítulo 5, Sim. Débora falando isso, que ela menciona os juízes que vieram antes dela e ela fala que a situação de Israel naquele momento estava tão precária que é como se Deus não encontrasse quem se colocasse na brecha para se levantar e tomar um posicionamento. Irmã, a mulher, então, ela é esteio e só serve quando não tiver homem para ser levantado? Me perdoe. Pastora, não é isso. Eu acredito no que Deus colocou. Não é eu pensando. Deus colocou a mulher como ajudadora idônea. E um dos que resgatou o papel da mulher mediante a sociedade foi o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus resgatou as mulheres daquilo que elas estavam vivendo, debaixo do jugo, do machismo do homem. Só que aqui não cabe a gente disputar essa questão de que a mulher foi para isso. Não, eu sei muito bem o nosso papel aqui. Tem quantas mulheres? 4, né? A Letícia está ali atrás. São 4 mulheres e eu tenho o prazer de ser mulher e assumir o meu papel. Que a Bíblia fala que para haver uma, vamos dizer, uma organização e as coisas fluírem, tudo tem a ver uma sujeição. Um tem que entender o papel do outro. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, existe uma submissão do Filho ao Pai e assim vai. Então a gente entende pelo papel da Trindade, do que Deus vai movendo no decorrer da humanidade, o que Deus determinou. A gente não pode querer pegar papéis que não cabem a nós. Então a senhora pega aí ao pé da letra que o marido é o cabeça da mulher e ela não pode pastorear o marido. Não, para mim não, mediante a Bíblia não. Pastora Adriele. Pastor Dário, é tão interessante, né, a pergunta. E se a mulher tiver chamado pastoral, o marido não, ela pode pastorear o marido? E aí vai. Mas isso não seria ferir Efésios 5, a partir do 22 ali até o 24, né? Vai falar que o marido é o cabeça da mulher, Cristo o cabeça da igreja. Quem somos nós aqui, nós 3, na posição de falar que pode ou não pode, se a gente não pode afirmar pelas escrituras? O que a gente pode é ser coerente, analisar o contexto. Analisando o contexto, pastor, eu fico na posição que eu aprendi, que eu sou ensinada. A mulher, ela pode exercer pastoreio, só que, por exemplo, né, a pastora Sandra tem um esposo e houve um caso de sabedoria entre os dois. Ele entende o chamado dela, ela entende o lugar e a posição dela dentro do lar. Ok. Isso daí é válido. Quem somos nós para tirar a autoridade evidenciada pelos frutos? Porém, se fosse um caso do esposo requerer essa autoridade, não aceitar ser pastoreado e causar conflitos e problemas, seria prudente e teria que ser dessa forma, a mulher teria que renunciar. Porque a prioridade da mulher é o casamento, não é o pastoreio da igreja. Não seria o contrário também? Caso a mulher não seja submissa, não queira ajudar a pastorear, não queira auxiliar o homem, então ele também tem que renunciar? A mulher não é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Não, para mim não. Para mim os papéis são claros. Quer dizer que o homem poderia continuar assim, mesmo que a mulher não Sim, para mim os papéis, pastores, são claros. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, a mulher não é a cabeça do homem. Entendo. O nosso papel é de auxílio. Né? Lá no princípio, o auxílio eu acredito que seria
ter a capacidade igual de resolver. Mas por causa da natureza da queda, a mulher perdeu essa capacidade. Ganhou direitos, adquiriu governo, porque Débora, sim, teve um papel importante, sim, governou. Concordo com a pastora Sandra em gênero, número e grau. O que eu quero apresentar aqui é uma visão de que, entre escolher ministério e escolher família, marido, sim, a escolha correta é família, marido. Então, para mim, abre a possibilidade das mulheres que hoje são pastoras, dirigentes, embora eu veja que a pastora Sandra ela está debaixo de uma liderança masculina. Ela tem um bispo, ela fez questão de falar aqui. Acho perigoso quando, por conta própria, a mulher está sobre uma presidência. Acho muito perigoso. Porque nós, mulheres, somos diferentes de homens, sim, em questões hormonais, em questões físicas. E não é uma regra que tem que ser um homem. Tem mulheres brilhantes. Não falar das mulheres brilhantes significa que a gente está mostrando o meio que a gente está vivendo. E eu convivo no meio de mulheres mestres, mulheres brilhantes. Então, isso valida o ministério delas. Mas eu não posso fazer das exceções. Eu tenho uma exceção brilhante aqui do meu lado. Antes de vir, pastor Felipe, da Vale de Bênção, falou muito bem da senhora. Tem a missionária Dione também, que está levando o debate com muito respeito, muita sabedoria. Mas tratar exceções como regra é perigoso. Sim. Entendo. Agora, a pastora Sandra, a pastora Adirelli falou algo muito interessante que eu sempre me preocupo com isso, que são as emoções femininas, os hormônios femininos. Às vezes, ela não suporta algumas dificuldades, algumas lutas que advêm sobre elas. Os homens parece que são um pouquinho mais fortes, né? Pode jogar aqui que eu mato no peito e faço gol. E as mulheres elas têm esse preparo emocional para suportar as aflições do pastoreio? Então, o que a gente tem visto ao longo dos anos na sociedade? A liderança feminina tem crescido muito. As grandes empresas hoje mundiais, todas as áreas de tecnologia, a presença feminina é muito forte. Porque, ao contrário do que se pregava ou se anunciava, que a mulher é o sexo frágil, na verdade está se descobrindo que a mulher ela é muito equilibrada. Quer ver um ponto que os homens perderam? Eles têm muita dificuldade em concentração e estudo. As mulheres estão nas faculdades e estão ocupando lugares de destaque. Você está chamando os homens que têm problema de TDAH? Interpretem como quiser. E eu vou dizer uma coisa a mais, tá? Assim, ter mulher, ela é auxiliadora e na família, no lar. Por quê? Porque o que acontece? A presença da mulher... eu fico olhando aquelas parteiras, a decisão que Joquebede tomou, guardar seu filhinho 3 meses. Aonde que está a presença do pai? Tá certo, era um escravo, trabalhava duro e não tinha muito o que pensar. Mas aquela mulher, ela com maestria, conduziu muito bem aquela situação para que Moisés se tornasse o libertador do povo. Olha, teve uma fala de Deus que me chamou muita atenção. Se por um lado Eva deu ouvido à serpente, uma vez Deus falou com Abraão, ouve Sara, tua mulher, ouve Sara. E agora, quando eu olho aqui em Atos, no capítulo 18, versículo 26, ainda a respeito de liderança feminina, que eu entendo assim, o desconhecimento e assim, a preocupação. Até porque Deus dá ordens muito claras a respeito da família. Eu costumo dizer, lá na minha casa, o meu esposo, ele tem a primazia e ele é o cabeça do lar. E talvez por isso a gente tenha um ministério tão bem sucedido. Mas será que todas as mulheres pastoras agem dessa forma? Aí não dá para me responder por elas. Mas a senhora é superintendente distrital, sim, conhece muitas pastoras. Numa visão ampla, né? Dá pra gente saber. Daquelas que a gente tem liderado, eu tenho visto esse crescente, sim. Agora, eu gosto desse texto aqui que diz assim, Atos 18, 26. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Um grande líder. Tanto que Paulo vai dizer assim, alguns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Apolo. Apolo estava despontando como uma grande liderança na igreja. E aí, diz assim, quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Priscila vem na frente de Áquila.
o nome da mulher. Um dos grandes estudos dizem o seguinte: quando isso acontecia, é porque a mulher despontava na liderança. E tudo indica que Priscila era aquela que tinha uma voz na igreja preponderante. Então, assim, a gente vê isso muito forte de liderança de mulheres. Não anula a liderança do homem pastor. Quero ouvir a pastora Johnny. Só para complementar essa questão pode falar, de pastora Priscila Adriele. e Áquila, porque é importante, às vezes a pessoa está ouvindo a gente e compartilha do mesmo pensamento que eu, não é certo ou errado. Sim. Mas eu posso dar um Google aqui, porque eu não tenho anotado. São 4 vezes mencionado. E fica 2-2. Áquila na frente uma vez, Priscila depois. Então, acho que para a gente sustentar essa questão, para nós vai ser difícil. Embora a gente está jogando no time Missionária Johnny, como que a senhora se sentiria se o seu esposo fosse pastoreado pela senhora? Isso não ia acontecer, porque eu não ia aceitar a ordenança de pastora. Não iria aceitar. Primeiro que na minha igreja, a igreja que eu sirvo, não tem um ministério pastoral feminino. Lá nós não temos isso. Então, assim, não iria acontecer porque, pelo que eu entendo da Bíblia, eu não teria o respaldo. E a pastora falou sobre Áquila e Priscila, igual a pastora Adriele falou, a questão de tradução, como ela leu também o Salmo 68, é questão de tradução. E eu quero lembrar uma coisa. Provérbios 14:1. A esposa, a mulher, é edificadora do lar. Isso não pode ser anulado. E ela falando de Priscila ali, provavelmente, vamos colocar, né? Porque a palavra de Deus, como a pastora falou, ela pesquisou no Google ali 2 vezes na frente e 2 vezes depois o nome Priscila na frente, na verdade, eu recomendei que quem está ouvindo pesquisasse, porque eu já tinha lido sobre isso. Mas o que acontece? Só não tenho anotado aqui para dar referência agora. Vou me usar como exemplo. Na minha casa, a primeira a se converter foi eu. Não foi meu esposo. Foi eu a primeira a se converter. Sim. E eu comecei a caminhar e buscar a presença do Senhor e a levar os meus filhos. E hoje ele caminha comigo. Que bom, né? Não tem a mesma, assim, a gente ainda ora para que, assim, ele é um homem maravilhoso, um esposo, um pai maravilhoso. Mas, assim, ele é um homem, assim, tímido na questão espiritual. O medo de viver o que Deus tem para ele. Então, assim, provavelmente Priscila possa ter sido alguém assim, que se converteu primeiro então não seria seu referência, esposo. Não seria referência para ser uma pastora. Não, e um detalhe, a gente sabe muito bem, mesmo sendo o homem o cabeça da sua casa, quem vai edificar, quem é a ajudadora, quem é o termômetro dentro da casa não é o homem, é a mulher. Olha, se uma mulher tá alterada dentro da casa, o marido sente e os filhos sentem. Pode estar o marido de cabeça para baixo e os filhos também. Se a mulher chegar com temperança e equilíbrio, ela acalma todo mundo. Tudo, porque ela é edificadora da casa. E Deus dá total respaldo, sabedoria, capacitação para as mulheres fazerem isso. Eu vou direcionar essa pergunta agora para a pastora Adriele, porque vai muito com o que ela pensa. Se a mulher só pode pastorear debaixo da liderança do marido, então por que receber o título de pastora? Eu acho que, então, por que não receber? Sabe por quê, pastor? Eu vejo nos extremos, e aí no final termina puxando, porque o feminismo, porque o machismo. Então, os extremos levam muito para a vaidade. Ela pode ensinar, ela pode exercer funções pastorais, mas ela não pode ter o título, por que não? Se a Bíblia também ela não está escrito que, né, não tem uma ilustração, uma exemplificação de uma mulher pastora, mas não tem uma proibição. Então, acho que a pergunta mais coerente é por que não ser chamada de pastora? Será que por causa de alguma vaidade? Será que porque a gente às vezes precisa repensar alguns assuntos que eu volto a falar? Não são assuntos definitivos, são assuntos periféricos, que a gente precisa analisar com todo cuidado, compreendendo a história de muitas mulheres hoje em dia? Então, por que não chamar a mulher de pastora? Mas não precisa ter um chamado? Sim, outra coisa que eu defendo, até não estava me lembrando. Nem toda mulher de pastor é pastora. E isso tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema porque algum, né? a mulher de pastor, ela sabe o ofício que ela tem, como que funciona a edificação do lar, né? O que as pessoas veem ali, às vezes, no altar, veem na direção. A mulher, ela colabora muito no lar, sendo sábia, edificando.
Então, assim, não necessariamente porque existem mulheres de pastora que não têm a vocação para o ensino, chamado para poder estar ali liderando, mas gostam de contribuir em tantas áreas, gostam de fazer tantas coisas, sabe? São mulheres sábias. Não necessariamente uma esposa de pastor precisa de ser pastora. Olha, eu vou agora também chamar os nossos ouvintes para participar desse debate, que está muito bom, viu? Gostaria que esse debate durasse 2 horas, tá? A Viviane, ela fala o seguinte: não acho que a mulher deva ser pastora. Acredito que pode sim, tem capacidade, é bíblico. Ela fala aqui que Raquel era pastora, por exemplo, mas não acho que isso animais, seja... Pois é, deixa pra lá. No mundo atual, consagrações, cultos estão sendo frequentados mais por mulheres que homens. Se Deus for depender só de homens para fazer a obra não irá para frente nunca. Agora, Deus fez o homem e mulher, cada um com seu papel. E a mulher já tem muitas atribuições para ter ainda que assumir igreja. É verdade. O que eu acho interessante que ela falou aqui, hein? Em regime de exceção, ok? Como regra, não. Nem toda mulher tem estrutura para tomar a frente, para carregar esse peso de ter que ser cabeça. Quem quer falar? Hein? Comentar sobre a nossa ouvinte Viviane. Ninguém, gente. Que isso? Se ninguém falar, Fala, pastora. Pode falar, pastora. Pode Ô, falar. gente, olha só. Eu volto mais uma vez. Não tem essa acepção de pessoas ou restrição. Eu não consigo ver Deus com essa parcialidade. Que eu vejo o ministério como serviço. E não tem ministério super especial ou supra-homem. Nós temos, assim, alguns conceitos e preconceitos formados por nós mesmos. Respeito quem quer direcionar desta forma. E a gente tem outros temas que são polêmicos, que nós poderíamos listar aqui. Batizo ou não batizo criança? Imersão ou não imersão? Para alguns, é questão de interpretação. Eu não consigo ver um Deus que não poderia contar com a mulher na função, no serviço do ministério pastoral. Porque se a mulher ela tem restrição para um ministério pastoral, gente, ela é a vice-presidente do lar. O marido morre, ela se torna a presidente do lar. Como nós vamos ver Deus separando assim a mulher dessa forma? Mas, pastora Hoje Sandra, ela pode ser até pedreira, gente, engenheira. Mas se as mulheres têm tantas habilidades assim, por que Jesus não escolheu nenhuma apóstola? Isso aí. Jesus não fez acepção também? Olha só, eu não consigo ver da forma que você está vendo. Se eu olho para a questão histórica e se eu olho com detalhe... Você quer ver uma coisa? Eu não conseguiria conceber hoje, véspera do Dia Internacional da Mulher, uma polêmica e uma discussão como essa. Eu vejo machismo por parte até da mídia. Mas também Sabe não há por quê? feminismo na parte, Olha só, na parte das mulheres que querem ser pastoras? Tem muito. E eu posso falar com tranquilidade, porque quem me conhece na igreja sabe. Eu não tenho essa parcialidade. Eu estou servindo hoje numa liderança da igreja como superintendente de pastores, convidada pelo bispo da igreja por questão de competência. Eu não acredito que uma mulher ou um homem tenha que ocupar um lugar por ser homem ou por ser mulher. Gente, eu vou para uma questão daqui a pouco de cota. Sandra, pessoa, não consigo ver Deus com essa parcialidade. Que vê ministério que tem que ter um homem ou tem que ter mulher. Entendo sim e consigo entender o princípio da família, do lar. Mas assim, ministério é função na igreja. Certo. Ô, pastora Adriele, você está me olhando muito para mim, você quer falar. Pode falar. Não, aqui Dentro do que a Viviane falou, dentro do que a pastora Sandra acaba de falar também. Vamos lá. A mulher, ela tem um papel tão importante quanto o homem, isso é inquestionável. A mulher, ela pode ser CEO de uma empresa, a mulher, hoje em dia, ela pode fazer tudo. A gente está falando aqui de governo pastoral, seria isso? Sim. Ou porque se for falar do ministério feminino,
sou super a favor do Ministério Feminino. Do pastoreio feminino, sou super a favor do pastoreio feminino. É o tema do debate, mas o desenrolar vai apontar para o governo. E aí, na questão do governo, eu defenderei sempre o governo Deus deu ao homem e a edificação Deus deu à mulher. Sim, pastora do lar. Mas, portanto, uma mulher vai precisar de um homem equilibrado junto com ela para governar uma igreja. Porque eu falei e volto a falar de novo. Se existir uma questão de escolha, essa mulher vai ter que abandonar a igreja e escolher o lar. E aí eu falo que são mulheres, exceções a regras. A gente tem uma igreja conhecidíssima, né? Que foi fundada por uma mulher. A gente tem isso. A gente tem né, provas aí de que... Isso aí, Aimee. Então, a gente tem essa evidência. Entendi. Só que, para mim, são exceções à regra. Eu abri hoje aqui essa opinião e até vai contra também a minha denominação. Vai embasar muitos problemas que a gente possa ter. Então, se existem exceções à regra, se a mulher, ela perdeu o marido, se a mulher ela precisou e ela se viu numa situação de que ela tinha que ser a pastora e há nela competência, ela tem ovelhas para isso e ela está fazendo tudo sem ferir a palavra, permaneça, que Deus te abençoe no teu chamado. Emocionalmente, missionária Johnny, como que a senhora vê uma mulher pastoreando? Será que ela suportaria as aflições do ministério pastoral? Então, como foi falado aí, existem exceções, mas é assim... A palavra do Senhor diz lá em 1 Timóteo, capítulo 3, como deveria ser um homem que seria, no caso aqui na Bíblia não usa né, a palavra pastor, Episcopado. Isso aí, obrigada. E ele fala assim, convém que, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, hábito para serviço, e começa a falar disso, de homem. E no versículo 11, ele fala assim, da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. É o suporte do ministério pastoral masculino, é uma mulher centrada, firmada, cheia do Espírito Santo, conhecedora da palavra, como o apóstolo falou assim, aprenda para depois também, como ele vai falar também, para ensinar as outras mulheres mais novas que vão ser acrescentadas ao reino. Então, é assim. Se o nosso Deus, que é onisciente, e a gente vai ver o tempo todo, eu não tenho na palavra de Deus levantando, com exceção de Débora, pela situação, liderança feminina mediante à frente do seu povo. A gente não vê isso. Como seria agora, nos dias atuais, Deus mudar isso? Porque modernizou, então a gente vai entrar assim, né, no contexto da palavra de mudar a palavra, porque mudou os tempos. A palavra, ela permanece. Ela é embasamento. Eu concordando ou não, eu não aceitando ou não, é o que ela diz. Entendo. Entendeu? É a ordenança do Senhor. Não cabe a mim, cabe a nós a obedecer a palavra. Eu gostaria de ouvir um homem. Hein, Letícia? Vamos colocar aí o Marcos Wilson, lá de Amparo. Vamos ouvi-lo. Pai do Senhor, meu pastor Dário. A paz. Aqui é Marcos Wilson, de Amparo. Eu estou escutando o debate, mulheres conhecedoras da palavra, mulheres que lideram, mas a minha opinião é que a mulher não pode liderar. Bíblia é Bíblia. Bíblia é autoridade máxima, por mais que tenha texto, contexto, mas a Bíblia é a Bíblia. Se fosse para a mulher liderar, ela teria nascido primeiro, Deus teria feito a mulher primeiro e o homem teria saído da costela da mulher. Mas a Bíblia nos ensina o contrário. Nasceu primeiro o homem e depois nasceu a mulher da costela do homem para andar do lado. Liderar não é bíblico. Numa urgência, numa dependência, não tem ninguém, ela vai fazer o papel de ajudadora. O pastor não chegou, ajuda. O missionário não está, ajuda. Mas liderar, só lidera as empresas, os negócios. Mas a igreja não é negócio. A igreja é ovelhas de Cristo. A igreja é de Cristo. E na igreja, Cristo determinou o homem. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. As mulheres são fundamentais no ministério do homem. Um homem sem uma mulher ajudadora do lado não é nada. Por isso que a mulher está do nosso lado. Deus abençoe todas as mulheres. Deus abençoe a minha esposa, que é a minha ajudadora aqui. Deus abençoe. Muito bem, muito bem. Eu vi que vocês três riram aí. O que foi, pastora Adriele? Qual foi o ponto, hein? Que vocês riram? É só para empresas que a mulher
pode... É a opinião do irmão, né? E, pastor, enfim, a gente vai ficar aqui em questões inesgotáveis. Não tem como afirmar que não pode. Da mesma maneira também não tem como. Pela Bíblia não tem como. Você usar que a mulher, ela veio depois, Deus fez o homem primeiro. Mas aí Deus viu a necessidade de ter uma ajudadora. E aí ele vai e faz a mulher. E aí a mulher é para ser o quê? Auxiliadora. O auxiliador ele tem o quê? A mesma capacidade. Ele tá ali para auxiliar, ele tem a mesma capacidade. Só que tem posições diferentes, mas a capacidade é a mesma. Então a gente precisa respeitar, nesse sentido da mulher ter uma posição diferente do homem, porque está escrito nas escrituras que o homem é o cabeça, a mulher precisa estar submissa, mas isso não anula a capacidade. E hoje, como a pastora Sandra mencionou em algum momento desse debate, a grande maioria das mulheres estão estudando, estão se aperfeiçoando e os homens estão ficando para trás. E aí, na hora de um debate, na hora de um embate, na hora de um conflito, não sabem defender a fé que tem, falam coisas que não fazem sentido. Não é porque a mulher veio depois, espera aí. Houve ali a doutrina da queda, tanto que Paulo ele cita lá essa questão de falar ou de não falar. Ele não fala nada de costume depois, não. Ele fala que é por causa disso, por causa da queda. Entendo. E ali a mulher perdeu esse direito. Só que a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, vem mostrando que mesmo Deus foi dando autoridade. Deu a Débora, deu a Uda foi profetisa, e o próprio rei procurava ela para poder ela dar direção. Ela deu direção pro povo. Só que também, aí o rei poderia falar assim, ó, tá bom, a direção da profetisa é essa. E era a voz de Deus, né? O profeta, a voz de Deus. Então, ele poderia falar assim, mas eu não vou obedecer, porque o governo estava na mão dele, não estava na dela. Eu posso muito influenciar em algumas questões, mas o governo não está na minha mão. Pastor Dário. Fala, a missionária, fica à vontade. Qual é o irmão que falou o nome dele? É o Marcos Wilson, lá de Amparo. A paz Senhor, meu querido. Olha só, o que ele falou está na Bíblia. No texto de 1 Timóteo 2,13, vai falar assim, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí apóstolo Paulo vai falar, 15, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então é a palavra. Não é eu falando, não é o irmão falando, o que ele usou é embasamento bíblico. Mas olha o contexto de 1 Timóteo 2. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui, apóstolo Paulo estava afirmando, o que a gente tinha falado no início, o que estava acontecendo naquele momento, naquele no contexto cultural daquele momento. Sim. Mulheres se levantando, sem entendimento, sem conhecimento, ainda querendo fé, né? ensinar e se impor. Mas se for literal, homens. a mulher será salva pela maternidade dando luz a filhos? Não. Olha só, eu literal. acho que é um privilégio gerar vidas. E as eu que acho não assim, podem? ela gera vida do mesmo jeito, não fisicamente, mas tá gera de vidas de filhos. cuidados, de tudo. Físicos. Então, assim, mas assim, a gente sabe que Deus é onisciente. Se Deus sabe de todas as coisas. Tem mulheres que eu fui uma mulher que não podia ter filho. Hoje eu tive 4 filhos. Que bênção. 4 varões, né? Mandar até um abraço para meus filhos, João Pedro, Caio, Davi e Bernardo, né? A minha nora Sabrina. Mas assim, eu não podia. Eu conheço amigas que não podem, mas são mães, são tias, são mulheres presentes que estão ali ajudando na criação. Então, assim, mas que está na Bíblia, tá. Deixa-me falar algo aqui. O Novo Testamento, ele apresenta uma estrutura ministerial onde os pastores são equiparados aos anciãos, né, aos presbíteros. Se Paulo diz que o presbítero deve ser marido de uma só mulher, isso não exclui automaticamente as mulheres, pastora Sandra? Então, precisa entender o seguinte, a palavra grega para homem, usada no Novo Testamento, assim como o hebraico tem poucas palavras, o grego também tem alguns problemas de inflexão. Toda vez que usa a palavra homem, e esse é um dos casos, também pode estar se referindo, não está se referindo só a homem, humanidade. Então, pode e cabe aí a palavra também mulher, esposa. O contrário também se aplica. Também se aplica. Desde que o que está falando aí é a questão da fidelidade. A gente precisa ir na raiz da palavra, pois né? Da mesma forma o texto que a nossa irmã missionária vem usando.
é um texto excelente, muito bom, mas se estudar do contexto, ali vai falar não só das mulheres novas que estão chegando na igreja. Na verdade, está falando de algumas mulheres que estão trazendo alguns questionamentos e alguns atritos ali. Então, o apóstolo Paulo está dando uma palavra pastoral e exortativa. Ele está falando, olha, essas questões aí, vocês vão resolver isso dentro de casa. Tá? Homem, mulher, mulher, você vai resolver lá na sua casa, com o seu marido. Mas não se aplica para a gente pegar e colocar isso sobre governo, sobre pastoreio. O mesmo texto que ela leu ali sobre episcopado. Está falando de um governo maior, de uma liderança maior. Não está falando do pastor, a palavra. Agora, deixa eu ir um pouquinho mais a fundo aqui, numa situação que eu até conversei aqui antes de iniciarmos o debate. Vocês não acham que a ordenação pastoral feminina tem mais a ver com o feminismo do que com a Bíblia? Porque ao longo do tempo as mulheres têm alcançado posições na sociedade, né? Em empresas, em diversos lugares, né? E locais. Será que a gente não está olhando mais esse feminismo do que a Bíblia? Pastora Adriele, missionária Johnny, depois vamos ouvir a pastora Sandra também. Embora a gente vai, né, ser rebatida, mas o feminismo conquistou coisas que vocês usufruem. O feminismo não me representa. Não gosto de compará-lo a temas relacionados à mulher cristã. Eu entendo que a minha posição, do início ao fim do debate, ela não vai mudar. A mulher não exerce governo. Sobre o texto que a gente estava falando a respeito do apóstolo Paulo falando, eu gosto muito porque ele fala, a mulher será salva pela maternidade. Será salva de quê? De versículos atrás, de governo. É o que eu estou falando, o governo é do homem. Aonde eu tenho governo? Na maternidade. O que ele está falando ali? Ela será salva pela maternidade, vai para sua casa e exerce o seu governo. Eu consigo entender governo, pastoreio feminino. Aqui eu estou com uma missionária, aqui eu estou com uma pastora que é líder de muitos homens, embora tenha uma liderança acima e é um homem. Eu consigo entender mulheres que fundaram, né, grandes ministérios, mas eu volto a reafirmar que isso fique muito claro. São exceções a regras. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela mostra o que é seguro, o que dá certo. Para que eu vou querer revolucionar agora? Isso é uma característica do feminismo, a revolução. Para que eu vou querer revolucionar se eu estou segura dentro da minha posição? Aí eu posso sofrer coisas da vida comum que vai me levar, talvez, a chegar a mudar o meu pensamento. Eu não posso ser escrava das minhas opiniões, embora eu tenha elas bem firmes e não mudam em relação a isso. Missionária Johnny. Como a pastora falou com muita propriedade, eu também concordo. Eu acho que não cabe o feminismo dentro da igreja para falar a questão de mulheres, porque eu acho que todas nós estamos aqui, a pastora com o ponto de vista dela, outra pastora que está aqui, todos nós entendemos que o Senhor tem um papel para cada um, para o homem, para a mulher, e assim, infelizmente, esse feminismo, esse movimento que veio com um intuito de rebeldia, de quebrar princípios que Deus colocou. Eu só vejo assim, quebrar princípios que está na palavra. É como se as mulheres quisessem reafirmar algo que Deus está dando, que Jesus conquistou na cruz para nós. Algo que a gente não precisa lutar, virar, como, né, começou naquele movimento anos atrás, né? Queimando sutiã na rua, as mulheres indo para a rua, bradando, fazendo passeatas, cartazes, para reafirmar algo que Jesus já nos deu. Então, para as irmãs cristãs, eu acho que não cabe essa coisa de feminismo, que a gente tem que entender pela Bíblia, a gente é guiada pela palavra. Nós não somos guiadas pelas emoções, nós não somos guiadas pelos nossos achismos, pelos nossos pensamentos. Aqui não rege a nossa regra de fé é baseada na palavra de Deus. Eu não posso sair disso aqui. Porque, como ele disse a pastora Adriele, fica perigoso. Se sair daqui, fica perigoso. Então, independente, a minha emoção, o meu achismo, tem que estar sujeito à palavra de Deus. Pastora Sandra, e aí? Você acha que a ordenação pastoral feminina tem mais a ver com o feminismo do que com a Bíblia? Não. Eu consigo ver claramente que feminismo é uma coisa. E eu consigo fazer essa separação e essa distinção. Eu entendo o seguinte, eu volto à minha fala.
eu não vejo ministério de forma restritiva. Eu vejo como um servir. Pastoreio é cuidado. Tanto a mulher quanto o homem foi levantado por Deus para o cuidado. Inclusive, eu quero fazer uma chamada aqui. Opa! As mulheres que estão nos ouvindo e que se sentem chamadas, vocacionadas para o ministério pastoral. Não deixa esmorecer, não deixa apagar, não deixa negligenciar o dom de Deus na sua vida. Eu gosto muito da palavra que Deus deu ao Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. Mas se ela continuar numa denominação que não ordena pastora... Olha só, eu não tô insurgindo ninguém contra a denominação. Vamos parar com isso. A pastora, ela é metodista, eu sou da igreja desde os 9 anos de idade. Pastor Dário, eu vou falar um pouquinho do meu chamado. Olha, tem que ser rápido, que nós estamos no final, hein? Eu tentei ir para outra direção. Eu fiz administração de empresa. Eu trabalhei numa grande multinacional. Sim. E eu cheguei nas vias de fato numa grande função de liderança. E hoje a gente é pastora porque eu fui pastoreada aos 9 anos por um pastor. O nome dele era Paulo Pereira. E desde muito nova ele via esse chamado na minha vida. E quando eu me formei e fui para minha formatura de administração, ele veio e ele falou comigo algumas palavras que aquilo me chamou muita atenção. No meu coração ardia o chamado do pastoreio. Hoje eu tenho 46 anos. Aos 26 anos, eu comecei a pastorear uma igreja e por 18 anos, a gente pegou uma igreja que não tinha ninguém. E hoje está lá em Vila Maria, um grande templo, discípulos, pessoas que servem ao Senhor Jesus. Deus, e hoje, para a honra e glória do Senhor, por entendimento da igreja metodista, a gente pastoreia uma igreja metodista no centro de Barra Mansa, que é centenária. A segunda do Brasil, 132 anos. E pela primeira vez, liderada por uma mulher. E não é porque eu sou feminista ou porque eu estou levantando uma bandeira de mulher. É porque eu tenho convicção de que Deus me chamou para cuidar e pastorear vidas. Deixa-me fazer aqui uma parte, porque o pastor Alcenir Santos mandou aqui uma mensagem, eu não vou deixar passar, viu? Ele falou assim: graça e paz, pastor Dário, irmã Letícia e debatedoras. A pastora Sandra confunde os papéis da mulher nos dias de hoje. Ela mistura funções seculares com funções de governo. É uma questão de princípio citada em Gênesis e repetida em Efésios. A mulher não foi levantada para ser cabeça, para exercer governo, autoridade sobre os homens. Infelizmente, o que está acontecendo hoje é a ausência do homem em seu papel. Infelizmente, hoje temos muitos homens emasculados em nosso meio e esses homens, em sua omissão, passam o governo às mulheres. Os papéis estão sendo invertidos por falta da liderança dos homens. Nada contra as mulheres, diz ele. Não quero desmerecer nenhuma mulher. Graças a Deus pela vida de cada mulher, em especial a minha, pastor Alcenir Santos, do Ministério Videira. Já que ele citou a senhora, por favor. Então, o que acontece? Respeitando aí a sua opinião, pastor, mas assim, a gente está vendo hoje que existe essa fala aí, mas eu não consigo ver, olhando a palavra, para mim é muito claro, Deus pode e chama homens e mulheres ao pastoreio, e não tem nada a ver com função empresarial. Agora, que hoje mulheres ocupam lugares de importância também na sociedade, não há dúvida. Agora, desde o ministério de Jesus, é que a gente tem uma questão de homem e de masculinidade muito forte. As mulheres, elas foram meio que cortadas da linha geral, assim, até mesmo na palavra. Mas não significa que elas não existiram. Lucas, no capítulo 8, diz: a primeira mulher que Jesus apareceu quando ressuscitou a primeira pessoa foi para uma mulher. Ele ordenou para ela: vai lá e conte para eles e fala para eles fazer. As mulheres faziam muito parte do ministério de Jesus. Demais. Também, né? Principalmente com os bens, financiando. Elas tinham mesmo. Olha, a área financeira delas era importante ali no ministério de Jesus. Agora, é fácil reconhecer a mulher só para função periférica, né? E não dar o título para ela. Eu acho que isso mexe com o ego de muito homem, infelizmente. Vamos ouvir o Júlio César Nunes. Ô, Júlio,
Tudo Bom dia, bem? pastor Dário, Bom povo de dia. Deus e essas debatedoras guerreiras, corajosas e servas de Deus. Graça e paz, Júlio César Nunes da Ponte Alta. Olha, não existe base bíblica para a consagração de pastor ao ministério pastoral. Olha, eu fico triste por não poder ver mulheres nas lideranças das igrejas, mas temos que ficar debaixo da palavra. Mulheres da Bíblia, elas me representam. Sara, cheia de fé, respeitosa, bonita, mãe do povo de Israel. Miriam, irmã mais velha de Moisés, profetiza, líder de louvor e por demais inteligente. Raabe, corajosa, crente em Deus, salvou sua família. Débora, juíza, profetiza, líder de guerra. Ruth, leal, dedicada, trabalhadora, fiel a Deus. Ana, mulher de oração, fiel, adoradora, mãe do profeta Samuel. Esté, bonita, sensata, humilde, corajosa, inteligente. Priscila, exemplo de trabalho em equipe. Abigail, sábia, inteligente, pacificadora, prezava pela paz. E termino com a Eva, a mãe de toda a humanidade. O que seria de nós homens sem as mulheres? Esqueceu do bebam água, ele que fala. Vocês imaginam uma igreja com todas essas mulheres? Como é que seria, né? Poderosa. Mas, gente, infelizmente nós chegamos ao final do nosso debate. Mas eu gostaria de esclarecer que a abordagem deste tema não é motivada por qualquer viés machista, viu? Pois essa não é, de forma alguma, o nosso propósito. Nosso compromisso é com o esclarecimento de dúvidas dos nossos ouvintes e é isso, e somente isso, que nos move. Pastora Sandra, qual o conselho que você daria para mulheres que se sentem chamadas para pastorear? Você já falou alguma coisa, mas estão em uma igreja que não ordena mulheres. E aí a gente vai entrar numa questão de ir contra a doutrina da igreja. E isso não convém. A gente anda em obediência. Mas se por um acaso ela tem esse chamado, o que ela faz? Então ela vai orar e Deus vai direcioná-la. Muito obrigado pela sua participação. Amém. Viu? Um grande abraço para todas. Pastora Adriele, muito obrigado também por ter vindo. A mesma pergunta que eu fiz à pastora Sandra, eu faço para você. Eu que agradeço o convite. A resposta da pergunta é: pastor não escolhe ovelha escolhe pastor. Peça uma direção a Deus. Como é? Repete de novo aí. Pastor não escolhe ovelha escolhe pastor. Olha. Peça uma direção a Deus, ore a Deus, né? Busque nas escrituras para que você não fira as escrituras. O chamado de Deus, ele não vai ferir as escrituras, tá? E mulher, exerça o dom que Deus te deu, com amor, com temor, com sabedoria. E eu encerro aqui minha participação. Eu gostaria que você falasse da conferência que vai ter já lá. ia aproveitar para encerrar falando. Domingo agora e segunda-feira, conferência Mulheres Submissas, uma conferência da nossa igreja. É o segundo ano e eu quero convidar a todas as mulheres, aos homens também, aberto às 19 horas. Domingo, pastor Rodrigo Machado, meu esposo, vai estar pregando. Homem de Deus, maravilhoso. Um beijo para ele que está me ouvindo. E na segunda, pastora Amanda Silva, que tem sido uma influenciadora agora, né? No meio. Vai estar conosco segunda-feira às 19 horas e eu convido vocês. A D Casa com Palavra está ali na Vila Americana, na rua... Cuba, número 200. 200, né? Pedrinho tá ouvindo a gente? Pedrinho é seu fã. Ele tá em Angra, mas tem certeza que tá ligadinho. Ouvindo. Ô, Pedrinho, um beijo pra você. E o pastor Rodrigo também, um abraço pra ele também. Tem a menina. A Júlia. A Júlia. Beijão pra Júlia. Muito obrigado pela sua presença, missionária Johnny. Foi um prazer conhecê-la. Amém, o prazer foi todo meu de estar aqui hoje. Está debatendo esse assunto tão importante e muito obrigado por ter vindo, porque eu agradeço. Foi muito relevante. E aí, qual o conselho que você daria para mulheres que se sentem chamadas para pastorear, mas estão em uma igreja que não ordena mulheres? Então, como o meu... Ele põe no estreito. Que foi? Não, pergunta para todas. A mesma. Então, assim, orar, pedir para Deus direcionamento, porque assim, é orar e pedir para Deus, eis-me aqui. O que o Senhor tem para mim? Deus é um Deus de propósito e quando nós nascemos, cada um de nós, Deus já tem tudo preparado. Deus já preparou tudo. Então, assim, o nosso Deus onisciente que anda à nossa frente, ele fala, eu é que sei que pensamentos têm o vosso respeito, diz o Senhor. Ele é que sabe que pensamentos. Então vai lá e conversa com Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim? E tem certeza que Deus vai falar
conforme a palavra dele, não o contrário. Ok. Muito obrigado. Quero só falar para quem desejar fazer uma visita na Igreja Metodista Central de Barra Mansa, a igreja da cidade. Há 132 anos pregando o evangelho, eu quero convidar vocês. Quarta da cidade, toda quarta, 19h30, e domingo, 9 e 19. Vem participar de um culto. Pastora Sandra Fidelis, toda a equipe, pastor Anderson e Eliana, são nossos auxiliares, e a igreja vai ser um prazer receber vocês, amados ouvintes, fazer uma visita pra gente ali no Jardim da Preguiça. Missionária Johnny, onde fica a Igreja Cristã Na Vila Muri. Na Vila Muri. A rua agora me deu um branco, irmãos. Tá, tudo Na bem. Vila Muri.